Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o conceito de insanidade? Vocês sabem o que significa insanidade? Os irmãos sabem o que significa loucura? Os irmãos sabem qual é o conceito de loucura? Existe uma frase que ela define o que é insanidade. E eu gosto muito dessa frase. Ela define o que é loucura. E diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Gostou dessa frase? Novamente eu vou repetir. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E nós não estamos vivendo numa sociedade exatamente assim. As pessoas, elas continuam sempre praticando os seus erros, as suas loucuras, as suas insanidades, e elas esperam por resultados diferentes. Mas, queridos irmãos, nós não podemos ser assim. Nós precisamos muitas vezes aceitar a mudança ou procurar pela mudança e pela transformação nas nossas vidas para que nós possamos, então, ter resultados diferentes. Essa frase, muitos atribuem ela a Albert Einstein, mas já descobri que ela não é deste famoso cientista Albert Einstein, mas poderia ser, porque é uma frase muito inteligente e cheia de sabedoria para as nossas vidas. E olhando a vida das pessoas na Bíblia, de personagens bíblicos, nós podemos olhar isso e encontrar essa insanidade na vida de Sansão. Os irmãos se lembram que na semana retrasada, algumas semanas atrás, eu preguei sobre a vida de Sansão e sobre a fonte daquele que clama. E ali naquela passagem, eu lembro que eu trouxe uma lição para as nossas vidas, não uma lição completa, mas uma lição bem rápida, bem básica, que era: Sansão sempre permanecia nos seus erros. E Sansão jamais aprendia com os seus erros. E se existe alguém que pode se encaixar completamente nessa frase sobre a insanidade, é Sansão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 16, dos versículos 4 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, aconteceu que Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa, chamuscada. Assim, não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu:
se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças, e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, e arrancou o pino e a urdidura da teia. Agora prestem bem atenção, queridos irmãos, a partir do versículo 15. Então ela lhe disse: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém, queridos irmãos? Irmãos, nós estamos vendo aqui o final da vida de Sansão, ou a parte final da vida de Sansão. E o que estava acontecendo nessa situação? Sansão, mais uma vez, sendo desobediente a Deus, ele procurou uma mulher que era de outro povo. Porque o Senhor já havia determinado na lei que o seu povo não poderia se dar em casamento e não poderia ter relacionamentos com outros povos, principalmente se as pessoas dos outros povos ainda não tivessem entregue os seus corações ao Deus de Israel. E o porquê que Deus determinou isso para o seu povo? Porque Deus era mau? Porque Deus era ciumento? Porque Deus era alguém exigente? Não. Porque Deus sabia que quando o seu povo procurasse pessoas de outros povos, eles teriam o seu coração completamente obstruído para servir a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Sansão deveria procurar uma mulher, uma esposa do seu próprio povo, mas Sansão persistia no erro de procurar mulheres dos filisteus, que eram inimigos de Deus e que adoravam a outros deuses. E essas mulheres, elas deturparam o coração de Sansão. Elas desviaram o coração de Sansão. E aqui nós vemos aquele que é o relacionamento mais conhecido de Sansão, que é com Dalila, uma mulher que queria somente as coisas fáceis da vida, que só queria ganhar dinheiro na vida, e ela não procurava outra coisa além disso. Ou seja, era uma pessoa que desviou o coração de Sansão. Ela não queria ter um relacionamento verdadeiro de amor com Sansão. A única coisa que ela queria era ganhar dinheiro às custas de Sansão, porque ela sabia que Sansão tinha inimigos, e ela então procurou saber o que tirava a força de Sansão
para entregar Sansão aos seus inimigos. E Sansão, por várias vezes, ele procura mulheres do outro povo. Nós vimos na última vez que Sansão se casou com uma mulher filisteia, algo que não poderia acontecer. E diante dessa escolha errada de Sansão, tudo o que ele colheu na sua vida foi destruição, decepção, amargura, tristeza e tantas outras coisas ruins e más. Mas não satisfeito, sendo um louco, apesar de ter a sabedoria de Deus sobre a sua vida, sendo um estulto, sendo um insano, Sansão continuou cometendo os mesmos erros, esperando resultados diferentes. E com Dalila especificamente, nós vemos que Sansão cometeu um erro por 4 vezes. Nas 3 primeiras vezes, Sansão fala para Dalila qual seria o motivo da sua força ou como lhe tirariam a sua força. Mas nas 3 primeiras vezes, Sansão mentiu, enganou Dalila. E aí, Dalila sempre tinha no interior do seu quarto homens filisteus que vinham contra Sansão para amarrá-lo e tentar fazer tudo aquilo que eles fizeram na 4ª vez com Sansão. E Sansão não conseguiu perceber que Dalila era uma pedra de tropeço em sua vida. Sansão não conseguiu perceber que Dalila era um laço de Satanás para destruir a sua vida e não uma bênção de Deus. E aí, queridos irmãos, Sansão então, pela 4ª vez, sendo importunado dia e noite, ouvindo daquela mulher que ele não havia entregue o seu coração, ele então abre o seu coração para Dalila. Ele entrega todo o seu segredo para Dalila e ela faz exatamente como ele havia dito, corta os seus cabelos e manda que os filisteus prendessem Sansão. Como assim, pastor? Sansão tinha força nos seus cabelos? Quer dizer então que eu estou meio fraco, não consigo nem pegar um galão de água de 20 litros para colocar na minha casa, vou deixar meu cabelo crescer. Que aí o que eu vou ter? Eu vou ter forças de Deus para poder fazer isso daí. É isso, queridos irmãos? Não, não é isso. Sansão, ele tinha um voto que foi feito por sua mãe da parte de Deus. E Deus havia dito para ela assim, olha, Sansão vai ter um voto de nazireu. E ele não poderá cortar o cabelo, e ele não poderá se alimentar de certas coisas, e ele é uma pessoa dedicada para mim. Ele deve se santificar para mim, ele deve viver exclusivamente para mim, porque ele será o libertador de Israel. Mas Sansão, por causa dos seus erros, Sansão, por causa da sua loucura e da sua insanidade, ele deixa de ser um herói de Deus, um herói do povo de Israel, para se tornar um burro de carga. Porque os seus inimigos furaram os seus olhos, e ao ter os seus olhos furados, eles colocaram Sansão para empurrar o moinho. O que significa isso? Significa o seguinte, queridos irmãos. Sabe, o moinho, eles colocavam o burro naquele moinho e colocavam a carga em cima do burro, colocavam ali o jugo em cima do burro, para que ele ficasse girando em volta de uma roda, e ali ficasse moendo o trigo, ficasse moendo as sementes e tal. Era assim que se funcionavam os moinhos daquela época. Depois, posteriormente, com a tecnologia, descobriram-se a água, né? A água do rio movia os moinhos. Mas nessa época, principalmente, era com a força do animal. E aqui colocaram Sansão em um moinho para ficar girando esse moinho como se ele fosse um burro de carga. E por causa do erro de Sansão, e por causa da persistência do erro de Sansão, em ficar cometendo sempre as mesmas loucuras, achando que teria resultados diferentes, ele deixou de ser um herói do povo de Deus para se transformar em um burro de carga, queridos. E é exatamente isso que acontece quando nós vivemos uma vida longe de Deus. Por isso que o tema da mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é
a loucura de uma vida sem Deus. E aqui nós podemos aprender algumas lições com Sansão, que são lições para as nossas vidas, para que nós também não sigamos no caminho da destruição. Porque, queridos irmãos, muitos são chamados pelo Senhor. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui essa noite. É porque o Senhor te chamou aqui essa noite. Amém? Mas permanecer neste caminho depende de cada um de nós. Depende do nosso comprometimento, depende da nossa vontade, depende do quanto nós queremos mais de Deus para as nossas vidas. E Deus tem algo extraordinário para a vida de todos nós. Cada um à sua maneira. Mas, se ao invés de nós largarmos e abandonarmos os nossos erros, as nossas falhas, e seguirmos a Cristo, se nós não fizermos isso, nós teremos somente um caminho de destruição para as nossas vidas. Certo homem já disse que se você quer se afastar de Deus, Satanás tem um Uber pronto para te mandar para lá. Satanás liga na hora e fala assim, ó, opa, Uber, tá aqui, ó, vai para longe de Deus. Utilizavam essa frase com relação ao trem, mas eu trouxe para os tempos modernos. E é exatamente isso que acontece, queridos irmãos. Satanás anda ao nosso redor para que nós possamos cair, tropeçar e nos afastarmos de Deus. E é loucura nós vivermos uma vida nos afastando de Deus, achando que os resultados serão bons para as nossas vidas, porque não vão ser. A palavra do Senhor nos diz que a única vontade que é boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E se você deseja ser feliz, se você deseja ter uma vida boa, agradável e perfeita, é necessário que andemos nos caminhos do Senhor. Porque Sansão se afastou de Deus e ele só colheu destruição para a sua vida. Mas nós podemos ver algumas lições que não o afastaram em um primeiro momento, que não o destruíram em um primeiro momento, mas por persistir nessas loucuras, Sansão se tornou alguém insano e alguém que foi destruído em seus caminhos. E a primeira lição, queridos irmãos, que eu gostaria de transmitir essa noite, é que nós não podemos brincar com os nossos erros. Nós não podemos brincar com os nossos pecados. Nós não podemos passar pano para os nossos erros. Porque vejam comigo e acompanhem essa história. Nós vimos aqui que pelo menos 3 vezes Sansão ele falou para Dalila o que tiraria a sua força. E é inimaginável, queridos irmãos, como Sansão, sendo um homem de Deus, ele não percebeu, ou se ele percebeu, ele passou o pano, porque ele gostava tanto de Dalila, ele estava apaixonado por Dalila, mas ele não pôde perceber que ela não queria nada de sério com ele, ela só queria a destruição dele. Vamos ser sinceros? Se alguém chega para você assim e fala, então, qual é o seu segredo para você perder a sua força? Aí você vai lá muito sabiamente e fala assim, ó, seguinte, faz isso, isso, isso. Mas não é aquilo. Aí a pessoa chama um pessoal lá do nada e fala assim, olha Sansão, cuidado. Sabe mais ou menos assim? Ó, atravessa a rua ali. Aí você liga pro caminhoneiro, ó, caminhoneiro, passa por cima que ele está atravessando agora. E você não desconfia disso. Tudo bem, a primeira vez, vai. A segunda vez, alguém chega para você e fala assim, ô meu querido, a paz, tudo bem? Atravessa lá, ó, pode atravessar. Aí aquela pessoa liga de novo pro caminhoneiro e fala, ó, passa, porque agora você pega ele, agora você acerta. Aí vem o caminhão, aí você, eita glória, fugir, né? Amém. Aí, segunda vez, o mesmo irmão chegou para você e falou assim, ó, passa que agora tá livre. Aí você vai falar, poxa, olha, tô com uma pulga atrás da orelha, né? Mas Sansão não. Chegaram para Sansão e falaram assim, querido,
passa, atravessa a terceira vez, que agora é o momento de Deus para você atravessar, que você vai ter a sua bênção lá do outro lado, você vai receber a vitória lá do outro lado. Atravessa. Aí Sansão vai lá, inocentemente, atravessa pela terceira vez, a pessoa liga para o caminhoneiro e fala, ó, é agora. Sansão, não satisfeito, fez isso a quarta vez, e aí ele falou assim, olha, é o seguinte, você quer me pegar mesmo? Você faz isso, 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 você vai me pegar. Aí a pessoa, atravessa, Sansão, vai na fé, vai. Liga para o caminhoneiro e dá todas as diretrizes. Aí, chega uma hora que você é pego no seu erro. Que foi o que aconteceu com Sansão. Ele insistiu tanto no seu erro, ele perseverou tanto no seu erro, que chegou uma hora que ele foi pego. Mas isso só aconteceu porque Sansão brincava com o perigo dos seus próprios erros. E nós não podemos fazer isso, queridos irmãos, se nós não quisermos ter as nossas vidas destruídas, porque isso é insanidade da parte do Senhor. É nós sermos loucos com relação às coisas que são de Deus. E quantas não são as vezes que nós brincamos com o perigo? Ah, só mais um gole não tem problema. Ah, só mais um trago, eu largo a hora que eu quiser. Ah, só mais uma olhadinha que isso daqui não está me viciando. Só mais uma acessada que não tem problema nenhum. Ah, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Isso, queridos irmãos, é brincar com o perigo. É o perigo, a insanidade de vivermos uma vida longe de Deus. Porque de trago em trago, de gole em gole, de coisas em coisas, as pessoas estão se destruindo. O maior viciado em álcool, ele começou com apenas um gole. Ele começou apenas numa roda entre amigos que falaram para ele, cai com a gente. Vamos junto. Ó, você é o nosso irmão. A gente quer estar com você. As pessoas que hoje estão na Cracolândia, lá em São Paulo, elas começaram com as drogas mais leves. E hoje muitas delas não conseguem mais sair da escravidão que a droga traz para a vida delas. Mas aqui, queridos irmãos, eu estou trazendo talvez casos mais extremos. Mas e em nossas vidas? Quais são aquelas pequenas coisas que nos afastam de Deus e que nós estamos tratando essas pequenas coisas como se nada fossem e como se não tivessem perigo nenhum? São exatamente essas coisas pequenas que te afastam de Deus e que quando você logo vê ou menos vê, você já está sendo tragado por aquela destruição. São os nossos pecados de estimação. O que são os pecados de estimação, pastor? São aqueles pecadinhos que a gente começa a tratar ele, dá um carinho, alimenta, joga ali uma raçãozinha, aí dá um petisquinho, aí faz de novo, aí cai de novo, aí tá tudo maravilhoso, tá tudo extraordinário. De repente, aquele pecadinho de estimação, que era um cachorrinho pequenininho assim, ele se transforma naquele cachorrão grandão e ele está destruindo toda a sua casa. Aí ele senta na sua cama, aí ele pula com o pé sujo na sua cama, com a patinha suja na sua cama, e ele destrói a sua casa. São assim os nossos pecados de estimação. Muitas vezes nós passamos pano para as pequenas coisas nas nossas vidas e nós não damos a devida importância para o pecado em nossas vidas. E de repente, aquilo ali está se transformando em uma grande destruição que nós já estamos habituados, nós já estamos viciados naquele pecado e nós estamos sendo destruídos em nossas vidas. Quantas pessoas são pegas no adultério e tudo que elas começaram foi com uma pequena conversa na internet? Uma mensagem no Facebook que não tem problema nenhum. Uma curtida, um like no Instagram, não tem problema nenhum, não vai dar nada.
Ou então uma mensagenzinha no privado do WhatsApp ali, ah, nossa, como você está sensacional hoje, olha como você está linda, como você está bonito hoje. E quando vão ver, dão asas para este pecado e acaba com o pecado do adultério. Acaba com o pecado da destruição de uma família, acaba com inúmeras outras coisas. Por quê? Porque não olhou e não deu a devida atenção, não colocou a cruz de Cristo, a luz de Cristo naquilo. E queridos irmãos, se tem algo que Deus nos ensina todos os dias, olhe, foque nos seus pecados e peça para que Cristo te limpe e te purifique dos seus pecados, antes que esses pecados tragam destruição para a sua vida. A segunda lição que nós podemos aprender com relação a Sansão é que ele persistia nos seus erros, e isso lhe trouxe a destruição. Como nós vimos aqui, 3 vezes, Sansão falou com Dalila a respeito de qual era o seu erro. E na 4ª vez, então, ele foi pego de uma vez por todas. Isso significa que além de brincar com os seus erros, com os seus pecados e com as suas falhas, Sansão também persistia nos seus erros, nos seus pecados e em suas falhas. Como nós vimos, Sansão já havia se casado com uma mulher filisteia que não deveria ser para ele. Isso lhe trouxe destruição, isso lhe trouxe amargura, isso lhe trouxe arrependimento, isso lhe trouxe inúmeras coisas. Mas Sansão, ao invés de procurar então uma mulher que fosse da vontade de Deus para a vida dele, não. Ele procurava mulheres que só desagradavam a Deus. Sansão, ele era atraído, como nós vimos também na vida de Ló, pelos seus próprios olhos. E não por aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. E por persistir no seu erro, ele trouxe destruição para si mesmo. E queridos irmãos, hoje eu gostaria de trazer para as nossas vidas um breve ensinamento. Existe uma diferença muito tênue entre perseverança e persistência. Qual é a diferença, pastor? Perseverança é você continuar naquilo que é certo, apesar das coisas contrárias que querem te fazer desistir. E persistência é permanecer naquilo que é errado. E muitas vezes as pessoas estão te alertando, as pessoas estão falando, desiste, sai disso daí, e você quer continuar fazendo a mesma coisa. Existe um ditado em nosso país que se diz: dar murro em ponta de faca. Quem aqui já ouviu esse ditado? É exatamente o que Sansão fez. Sansão deu errado com uma mulher que não era para ele ter. Aí ele falou assim: quer saber de uma coisa? Não deu certo, tudo bem. Eu vou fazer a mesma coisa, vou procurar uma mulher do mesmo jeito, do povo inimigo, mas da próxima vez vai dar certo. Porque a primeira vez não deu certo, mas a segunda vai dar certo. Aí não deu certo. Aí Sansão falou assim: quer saber de uma coisa? Não deu certo também? Vamos a 3ª vez, vamos a 4ª vez, vamos a 5ª vez, vamos a 6ª vez. Vai dar certo, uma hora tem que dar certo. Poxa vida, só comigo que não dá certo? E nenhuma deu certo, por quê? Porque Sansão sempre buscava os princípios errados para a sua vida. Queridos irmãos, prestem bem atenção. Errar é humano. Persistir no erro é burrice. Persistir no erro é loucura. Persistir no erro é insanidade. Pastor, mas eu sei que eu vou conseguir. Eu sou alguém extraordinário, eu recebi um dom, um talento de Deus maravilhoso. Eu vou pular de um prédio com 20 andares e vou tentar voar igual uma pomba e eu vou conseguir, pastor. Você vai conseguir? Não. Tudo que você vai conseguir é se esborrachar no chão. Porque são leis e princípios que Deus já estabeleceu, das quais, se nós quebrarmos essas leis e esses princípios, tudo que nós colheremos será destruição para as nossas vidas, queridos irmãos. E persistir no erro é loucura, é insanidade. E nós não podemos achar que nós vamos conseguir algo fazendo sempre a mesma coisa. Então, pastor, o que nós podemos fazer? Ou eu já vi muitas pessoas errarem muito e darem certo. Certa vez,
perguntaram para o inventor da lâmpada, que agora eu não vou lembrar se é Thomas Edison, mas perguntaram para ele assim, olha, você errou 1000 vezes para poder descobrir a lâmpada, né? Para poder descobrir essa genialidade que foi a lâmpada. O que você fez? Ele falou assim, olha, eu não errei 1000 vezes. Eu só descobri 999 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Quer dizer, ele errou várias vezes, mas em cada erro ele aprendia com os seus erros e ele alterava coisas no rumo daquela sua descoberta para que então ele pudesse alcançar o sucesso em sua vida. Mas, queridos irmãos, imaginem se ele continuasse da mesma maneira, fazendo a mesma coisa nessas 1000 vezes. Ele nunca teria sucesso na sua vida. E muitas vezes nós agimos assim, porque colocamos uma obsessão em nossos corações, colocamos algo gritante em nossos corações e a gente não quer saber de mais nada, a gente só quer seguir naquela linha de erro. Foi assim na minha vida por muitas vezes. Eu queria descobrir a felicidade, eu queria alcançar a felicidade, mas eu só alcançava nos lugares errados, eu só buscava nos lugares errados. E tudo o que eu tinha não era verdadeira felicidade, o que eu tinha era momentos de alegria, que se acabavam quando aqueles momentos de alegria se encerravam. Mas em Cristo eu pude descobrir a verdadeira felicidade. E foi então que eu notei e percebi que tudo aquilo que estava de errado na minha vida precisava ser mudado para que então eu pudesse alcançar o sucesso em minha vida. E que sucesso que é esse, pastor? É um sucesso de você ser um mega empresário, de você ser um mega vitorioso, de você ter muito dinheiro, de você ter muita fama, de você isso, aquilo outro? Não. É o sucesso de se ter uma vida com Cristo. Porque não existe sucesso maior e alegria maior na vida do que uma vida com Deus. Uma vida de um relacionamento pleno e genuíno com o nosso Deus. E esse foi o terceiro e último erro de Sansão que nós podemos ver aqui essa noite, que foi a maior loucura de Sansão: viver uma vida longe de Deus. Vejam comigo o que acontece no versículo 20, parte C. Ele diz aí, sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Você consegue entender o que é isso? Uma vida completamente afastada de Deus? Sansão, por muito tempo, colocou a sua força, ou acreditava que a sua força estava nele. Estava naquilo que ele fazia. Ele achava que ele era o poderoso, ele tinha o orgulho no seu coração, ele achava que ele podia viver da maneira que ele quisesse, até o momento em que ele descobriu que Deus já não estava mais com ele. E aí, ao ver que Deus havia se retirado dele, Sansão descobriu que ele não tinha nada em sua vida. Toda a sua força, todos os seus músculos, toda a sua beleza, tudo foi como cair pelo ralo. Foi como pegar a água em sua mão e ele ver aquela água escorrendo e acabando tudo o que ele tinha colocado como base e fundamento da sua vida, sendo desabado e destruído em um único momento, porque ele então percebeu que Deus não estava com ele. E aí, queridos irmãos, este é um ensinamento para as nossas vidas. Não importa a situação que nós estamos vivendo, não importam as circunstâncias que nós estamos vivendo, não importa se nós estamos em um hospital, não importa se nós estamos passando por uma cirurgia, não importa se nós precisamos fazer exames, não importa a nossa situação financeira, não importa nada, desde que nós tenhamos Deus conosco. Desde que nós estejamos andando nos caminhos do Senhor e Ele esteja se agradando dos nossos caminhos.
você pode passar por qualquer lugar, você pode estar em qualquer lugar. O importante é que você tenha Cristo com você. A minha esposa tem seguido no Instagram uma mulher missionária que ela está neste momento no Níger. O Níger é o segundo país mais pobre do mundo. E lá ela tem alimentado crianças que chegam até ela desnutridas. Crianças de 1 ano, crianças de alguns meses e que têm quilos, só tem 1 quilo de peso. Mas, queridos irmãos, quando a gente olha as postagens daquela pessoa, daquela irmã, ela é uma pessoa que transparece alegria em seu olhar, que transborda felicidade em seu olhar. E o porquê que isso acontece? Porque ela está no centro da vontade de Deus para a vida dela. E quantas não são as pessoas que muitas vezes nós visitamos ou conhecemos e estão em mansões, mas não encontram a felicidade. Não tem a felicidade. E quantas pessoas também não são assim? Está aqui, mas está impaciente. Está ali, mas está infeliz. Está ali, mas não consegue ter paz no seu coração. E isso acontece, queridos irmãos, porque o mundo está procurando alegria, paz e felicidade em coisas que não podem encontrar. Porque a verdadeira paz, a verdadeira felicidade está em uma vida com Deus. Hoje, nós vimos, no nosso momento aqui de dízimos e ofertas, a passagem do homem rico que foi procurar Jesus Cristo para entender como ele poderia ter o acesso à vida eterna. Mas quando Jesus Cristo demandou dele aquilo que lhe era idolatria e aquilo que lhe afastava dos caminhos do Senhor, que era o seu próprio dinheiro, porque ele amava mais o dinheiro, ele amava mais os seus bens do que ao próprio Deus. E apesar de seguir todos os outros mandamentos, ainda lhe faltava uma coisa, que era tirar a idolatria do seu coração a respeito do dinheiro, dos bens e da riqueza. Quando demandado, quando Cristo pediu para ele, abandona, ele virou as costas para Jesus e falou, não, eu vou continuar. É alguém louco ou não é? É alguém insano ou não é? Sim, queridos irmãos, ele é alguém insano. Sabe por quê? Porque hoje ninguém conhece o nome dele na Bíblia. Qual é o nome dele? O que ele fez? Qual é o legado deste homem? Os bens dele, ele morreu e ficaram nessa terra. Mas, e para a eternidade? O que ele conquistou? O que ele alcançou? Por quê? Ele persistia sempre no erro de permanecer com os seus bens e abandonar a Deus. E aí, queridos irmãos, nós vemos que os outros, Pedro, Tiago, João, os discípulos de Jesus, abandonaram tudo pela causa de Cristo, carregaram a sua cruz. E hoje, o trabalho deles, o legado deles é conhecido por todos nós. E além de terem uma vida eterna com Deus, eles também usufruem dos galardões que Deus preparou para todos aqueles que entregam as suas vidas neste mundo para alcançar a vida que Deus tem para nós e termos aquilo que o Senhor já tem preparado para nós também na eternidade, além do que Ele já prepara para nós nessa vida. E aí, queridos irmãos, o que nos fica nas nossas cabeças é: qual a minha decisão no dia de hoje? Eu decido permanecer na loucura que é continuar com as coisas deste mundo, ou eu decido viver uma vida para Deus? A palavra do Senhor Jesus nos diz que quem amar este mundo é inimigo de Deus. E quem ama este mundo, quem ama a Deus, perdão, quem ama Jesus, torna-se imediatamente um inimigo do mundo. Então, queridos irmãos, não tem meio termo. Ou nós amamos a Deus e nos aproximamos mais de Deus, ou nós
nos afastamos de Deus e nos aproximamos cada vez mais do mundo. Mas qual é a minha decisão essa noite? Qual é a sua decisão essa noite? Você pode até olhar para as coisas de Deus e achar que essas coisas do Senhor são loucura, porque a própria palavra nos diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas hoje, queridos irmãos, eu gostaria de te fazer essa pergunta. Qual louco você quer ser? Ou qual insano você quer ser? Você quer ser um louco, um insano aos olhos do mundo, mas um sábio e um amigo de Deus? Ou você quer ser um louco, um insano aos olhos de Deus e um amigo do mundo? Eu não sei vocês, mas eu escolho ser um louco aos olhos do mundo e um amigo no meu relacionamento com Deus. E essa decisão depende de cada um de nós. E para concluirmos, eu gostaria de te incentivar e de te encorajar. Aceite a mudança e a transformação que Deus quer fazer em sua vida. Todos nós estamos aqui hoje para ouvirmos essa palavra. E Deus está falando com cada um de nós. Abandone aquilo que está de errado na sua vida. Aceite a mudança. Aceite a transformação que eu desejo fazer na sua vida. Não tenha medo, filho meu. Não tenha medo, filha minha, porque eu desejo trazer a mudança que vai te trazer paz, que vai te trazer alegria, que vai fazer você dar frutos e frutos em abundância, porque eu sou Deus na sua vida. Eu entendi que eu precisava dessa mudança. E quando eu vi a oportunidade de me batizar, porque eu entendi que era o momento necessário de eu morrer para a minha velha natureza e nascer para uma nova pessoa em Cristo, eu me batizei e então eu vi que eu precisava crucificar o meu velho eu todos os dias, queridos irmãos. E quantas coisas eu não tive que sacrificar e continuo tendo que sacrificar e renunciar para ver a obra de Deus continuar sendo feita e realizada. E queridos irmãos, como eu já disse aqui, eu não me arrependo, porque as coisas que o Senhor tem me dado em minha vida são muito maiores do que qualquer coisa que eu poderia conquistar neste mundo. Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Não seja um louco, não seja um insano, achando que você pode continuar fazendo as mesmas coisas erradas e alcançar resultados diferentes. Só quem pode trazer resultados diferentes e mudança para a sua vida é Jesus Cristo. Amém?